Meus mitamores, 16ª rodada começando. E olha, para quem está participando de liga de primeiro turno, agora é hora de analisar muito a sua posição na sua liga. Se você tem que botar o pé no freio e ir nos mais escalados, se você tem que ir para o tudo ou nada, o que você tem que fazer é agora. Só faltam 3 rodadas. Essa semana eu vou lançar a liga do segundo turno. Tá acabando a do primeiro e eu estou muito feliz com a quantidade de pessoas que participaram. A premiação também é muito legal. R$ 1.300 para o primeiro colocado. Tem premiação até a 15ª posição. Então, eu vou lançar essa semana R$ 30 para participar. E vai valer só para o segundo turno. Então, se você não está indo bem até agora, então não tem problema nenhum. Simplesmente abandona as outras ligas que você está participando e começa agora a do segundo turno. É do zero. Todo mundo igual. É isso mesmo, todo mundo igual. Carol, eu não sou pró, eu não tenho mais lugar de liga para participar. Bem, se você está indo muito bem nas suas outras ligas, deixa como tá. Não faz absolutamente nada. Ou faz um outro time agora, pega essas 3 rodadas para valorizar e aí você tem um time novo para entrar numa outra liga. Agora, se você está muito mal nas outras ligas, sai e aí vai abrir espaço para você participar. Bora escalar nosso time da 16ª rodada. Antes de qualquer coisa, aqui em cima tá minhas redes sociais. Então, vai lá, me segue e ajuda a titia. Ou no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que também me ajuda bastante. Olha só, sabe quando eu falo sempre de balancear as cartoletas? Pois bem, há 2 rodadas estávamos muito mal de cartoletas. Estávamos 120 cartoletas. Em 2 rodadas demos essa guinada aí com 15 cartoletas. Às vezes você tem que dar um passinho para trás, rever os seus conceitos, para poder ser um pouquinho mais competitivo nas próximas rodadas. Então, se é isso que está acontecendo com você, se não vai te influenciar nas ligas nem nada, é o momento. Tem jogador que é muito caro e vale muito a pena, como um Marlon, por exemplo, que tem que ser praticamente fixo, como um Arrascaeta nessa rodada, que tem que ser praticamente fixo, mas alguns outros dá para pensar com carinho e fazer ali uma mescla para que você não só, né, que é o que eu falo sempre, quando eu falo de valorização, não é só você ter patrimônio, porque tem gente que já tem 150 cartoletas, 160 cartoletas. Não é só ganhar cartoletas, e sim não perder o seu patrimônio, que a gente sabe que depois, para ganhar de novo, é muito mais difícil. Bem, começando aqui com os nossos goleiros, eu quero falar do Lucas Perry. Lucas Perry, sim, é o destaque, sim, é o melhor goleiro da temporada, tanto que é o mais caro, é o melhor goleiro da temporada. A média dele é absurda, mas essa rodada especificamente tem um confronto contra o Santos, e aí ele precisa de um mínimo para valorizar muito alto. Quem vai colocar o Lucas Perry? Quem não está nem aí para as cartoletas, quem já tem muita cartoleta. Por que eu estou falando isso? Tem sim uma possibilidade do cara mitar. Ele começa com 5 pontos de SG, certo? Certo. O time do Santos não é um time que está finalizando muito. Aliás, já tem um tempo que isso está acontecendo, né? Mas então, se o Santos tiver lá 2, 3, 4 finalizações, tal, e que for finalização no gol, ele já vai perder cartoleta aí. Agora, se o time do Santos achar um golzinho nessa, mamma mia, ele perde o SG, ele pode até pontuar bem. Então, você tem que pensar no PR nesse sentido. É o melhor goleiro, já tem aí 10 SGs de 15 rodadas, é bastante coisa, mas não tem um confronto favorável para ele nesse sentido de pontuação e valorização, muito mais por culpa do Santos do que dele. Rafael Cabral, acho outro nome interessante, mas também precisa de muito. O Bento, eu acho outro nome interessante, mas também precisa de muito. Aliás, todos os goleiros bons dessa rodada precisam de muito, tá? Então, vai ser uma coisa que depois você vai ter que balancear com os outros jogadores, sim. Olha o Matheus Cunha, por exemplo, ó, um seríssimo candidato a SG e tudo mais. O Flamengo também conseguiu bastante SG em casa, se eu não me engano, são 5 SGs como mandante, mas precisa de 10,43, é um absurdo. O Walter, que também é boa opção, porque o São Paulo não é tão bom visitante, São Paulo é muito bom mandante, mas não é tão bom visitante. Aqui, ó, 7,91. Tá tudo muito absurdo. Nessas e outras, quem eu vou escolher para o nosso time é Gabriel Grando. Outro que também iria muito bem é o Cleiton, tá? Que tem um confronto favorável aí por conta do Internacional não ser tão bom visitante.
O Bragantino em casa conseguiu também um número bacana de SGs e tal, mas eu vou de Gabriel Grando, que aí tem uma possibilidade também de bastante finalização. O Galo não venceu ainda com o Filipão, ainda não se encontrou, ainda é um time que depende muito dos lampejos do Hulk e tudo mais. Então, eu vou aqui de Gabriel Grando. Indo para nossa zaga, a gente está sem o nosso melhor zagueiro da temporada nessa rodada, que é o Vitor Cuesta. Aliás, o Botafogo perde bastante aí sem o Vitor Cuesta na defesa. O Adrielson, inclusive, vai jogar do outro lado, não no lado que ele está acostumado, do outro lado. Ah, Carol, mas então ele vai bem? É o lado que ele jogava no esporte ele ia bem. Então pode ser que nada mude, entendeu? A defesa do Botafogo está muito concisa, só precisava passar essa informação para vocês. Sem o Vitor Cuesta, quem passa a ser o melhor zagueiro, porque é o segundo melhor zagueiro da temporada? Léo Pereira. Léo Pereira tem, né, aquela coisa mais ofensiva do zagueiro. É um Flamengo que enfrenta o América Mineiro. América Mineiro até deixa seus golzinhos, tá? Até deixa seus golzinhos. Mas, ó, olha a média dele como mandante, é muito alta. Então, de repente, se você tem cartoletas aí o suficiente, não vai afetar outras posições, vale a pena ter o Léo Pereira aí no seu time, tá? Nino também é uma boa por jogar contra o Coritiba. Gustavo Gomes, é aquela, né, gente? A gente sempre tá esperando aquela mitada do Gustavo Gomes e tal, e não tá vindo, e não tá vindo. Mas a parte feliz é que ele está de volta. Murilo, como eu gosto do Murilo, gosto mesmo. O Kahneman, tá? Eu sei que ele recebe muito amarelo e tal, tá? Mas é uma peça interessante. Adrielson aqui que eu falei, é uma peça interessante também. Zé Ivaldo é um baratinho que eu gosto. Outro baratinho que eu gosto, Luan Patrick, tem uma média bem interessante. Olha a média dele como mandante. É muito boa e muito baratinho. Então, são esses caras baratos que você pode aí dar um grau para sobrar cartoleta para outras posições, ou até mesmo nessa questão de valorização. Kaique Rocha, ó, tem uns baratinhos bons aqui. Depois lá para o grupo VIP e para o grupo exclusivo, eu vou dar uma listinha de bons e baratos. Mas a gente vai aqui de Luan Patrick e vamos de Adrielson. Passando para os laterais, esse aqui esquece. Eu não vou falar de mínimo para valorizar, não vou falar de absolutamente nada. Eu sei que a média dele é maior como visitante, mas, cara, olha esse gráfico. Pode ser que você perca a cartoleta com ele? Pode. Pode, mas não dá para deixar ele de fora. Ayrton Lucas também é uma opção que eu gosto. De Plácido, lembra? Lateral contra o Santos, Parará, também é uma boa. Rubens é uma opção que eu gosto. Olha, muita gente botando muita banca aí no Cruzeiro. O Cruzeiro, como mandante, não tá essa Coca-Cola toda, não, tá? Coca-Cola me patrocina. Só fez 4 gols até agora e tomou 6 gols. Então, como mandante, o Cruzeiro não tá tão bom. O Sander, de repente, pode ser uma opção aí. Se ficar um 0-0, não duvido nada esse jogo, tá? Aqui, ele, maravilhoso, Juninho Capixaba, ótima opção para essa rodada. Marçal também, mas entre Marçal e de Plácido, eu falei isso na live, né? Eu prefiro o de Plácido. O Marçal, falei na semana passada, questão de valorização, eram outros 500. E a questão de cartoleta também, né? O Marçal 10,47 e o de Plácido 12. Então, se você tem que dar uma economizadinha ali, você acaba colocando o Marçal. Mas, enfim, Piquerez eu gosto bastante também, porque é um cara que ajuda na parte ofensiva. Quem foi de Kelvin que eu falei? Na live eu falei. Quer ir de Marlon? Coloca o Kelvin, que é baratinho do outro lado. Deu uma bela valorizada ao cara. Olha isso aqui. Ele custava, acho que 6 cartoletas, algo do gênero. Wesley, muito boa pedida. Olha, eu vou falar para vocês, tá? É só uma questão realmente de informação e não nada. Não acho que, de repente, num tiro curto, alguma coisa assim, o João Lucas, ele tá com uma média básica muito boa. Ele está no top 5 de média básica nessa rodada. Então, se você tiver, não sei quem eu vou colocar na outra lateral por conta de cartoleta, esse tipo de coisa, e se você não estiver colocando ninguém do Botafogo do meio para frente, que eu acho loucura, tá? Mas se não estiver colocando ninguém do Botafogo, dá para colocar o João Lucas. De repente, você está fazendo um time no Express, que no Express você pode colocar vários times, e em um dos seus times você não colocou ninguém do Botafogo. Vai lá e pode dar uma chancezinha aí para o João Lucas, que tem média básica boa, tá? Então, na nossa lateral, a gente já tá com o Marlon, e aí eu vou colocar
o Juninho Capixaba. Se faltar cartoleta lá na frente, porque, né, querendo ou não, lateral que está custando aí 28 cartoletas, é bastante coisa. Se faltar cartoletas lá na frente, a gente troca o Juninho e coloca alguém mais barato. Outro que tem que estar no teu time é a Arrascaeta. É o melhor ataque do campeonato, né? Quem mais fez gols, que foi o Flamengo, contra a pior defesa do campeonato. Então é juntar a fome com a vontade de comer. A Arrascaeta tem que estar no teu time, tá? Por todos os motivos e até por uma questão de valorização. Eduardo, eu acho que também é uma boa para estar no teu time. Até o Veiga vai jogar em casa, tá desvalorizado. Olha a média do Veiga como mandante, é muito boa. Eu sei, ele vem caindo de produção, mas é uma oportunidade aí para ganhar umas cartoletinhas com o Veiga. Matheus Fernandes, acho uma baita peça. Se não for Matheus Fernandes, mais para baixo tem o Lucas Evangelista. Bitelo, a mesma coisa. Posicionalmente, pode ser bem interessante o Bitelo nessa rodada. Ou o Cristaldo, mas entre o Cristaldo e o Bitelo, eu prefiro o Bitelo. Gerson, que acaba sendo uma opção ao Arrascaeta. Carol, posso dobrar Gerson e Arrascaeta? Pode. Essa rodada pode. Acho interessante ter alguém de meio campo aí do Atlético Paranaense. Aqui o Lucas Evangelista é mais barato, né, do que o Matheus Fernandes, ó. Dá uma diferença de mais ou menos 5 cartoletas, então é uma boa diferença até para valorização. Ele tá menos, então os dois são ótimas opções, tá? O Matheus Fernandes tem uma média básica melhor que o Lucas Evangelista, mas os dois são excelentes opções. Vamos ver como que vai estar o Internacional agora de Kudê, né? Para surpresa geral, o Kudê voltou. Eric, opção muito boa. Fernando Sobral, uma fora da caixinha ali, aproveitando. O São Paulo, ele é um dos melhores mandantes que tem, mas como visitante, ele é o segundo pior visitante. Vocês acreditam? Oscila muito o São Paulo dentro e fora de casa. Vila Sante, uma bela opção aí, mais barata também para quem não quer colocar Bitelo e colocar alguém para compor o meio-campo. Vitor Bueno, uma opção barata e boa também. E aqui, Carol, não tá sobrando catoleta. Eu quero colocar Marlon, eu quero colocar a Rascaeta. Tem alguma opção meio que fora da curva, assim, uma apostinha? Esse cara aqui, ó. Marcelino Moreno. Para compor meio-campo, acho bem interessante. E é isso. Daqui para baixo, acho que não tem necessidade de ousar tanto assim. Então já estamos aí com a Arrascaeta e vamos para as nossas próximas peças. Eu vou de Lucas Evangelista e vou aqui no Bitelo. Vamos lá, para o nosso ataque. Tiquinho não tem nem o que falar. É juntar de novo a fome com a vontade de comer. Tem uma média maravilhosa, dá nem para falar, tanto como mandante como visitante, a média dele é incrível. O cara não precisa de nada, porque foi muito mal na rodada passada, e pega um adversário que tomou 10 gols nos últimos 3 jogos. Então, assim, é investimento. Acho que para essa rodada tem que ter o Chiquinho no teu time. Sim, senhores. Vai me surpreender muito, não só a mim, mas a todos, se o Tiquinho não fizer nada nesse jogo. Hulk é o Hulk, né, gente? Se ele não fizer gol, nada, pelo menos ele tem finalização, tem todas aquelas coisas que a gente já sabe. Quem colocar Soares fica muito esperto, porque tem essa de joga, não joga, joga, não joga, porque ele tá querendo forçar a saída do Grêmio e tá esse imbróglio todo. Fica muito esperto nas notícias até o mercado fechar, ou até mesmo capricha no seu banco de reserva. Você fala assim, não, eu quero colocar o Soares porque pode ser um diferencial, coloca, mas capricha ali no banco de reservas. Outro que eu acho que tem que estar no teu time, Vitor Roque, porque joga contra um Vasco em casa, que o Vasco em casa ele é pior do que fora de casa. E outro que eu acho que tem que estar no teu time é Gabriel Barbosa, o Gabigol, que, olha, qualquer um desses três poderia tranquilamente receber a faixa de capitão. Como técnico, eu adoraria colocar o Sampaoli, mas olha, eu não vou vender ninguém do time por conta de técnico. Se fosse por conta de ataque e tal, beleza, mas por conta de técnico, não. Então, eu vou aqui de Antônio Oliveira, tá? Nosso capita vai ser Gabigol. Sim, estou colocando Gabigol. E assim ficou o nosso time. Vou colocar aqui para vocês um time de 132,55, mas vocês já sabem, a gente bate esse time depois da nossa live de fechamento de mercado, que eu confirmo o horário com vocês nas redes sociais e também no grupo do Telegram. Fechado? Um beijo para vocês. Bora mitar.